Pronto. É assim, gente. Mais uma vez, bom dia a todos. Então, na última aula, nós estávamos, no vídeo que eu deixei, a gente estava falando de circuitos sequenciais. Né? Hoje é dia 19/10. Pronto. Então, hoje eu queria avançar um pouquinho. Mas, assim, vocês fiquem à vontade para perguntar sobre o que for necessário, tá? Então, na realidade, eu peguei e trabalhei a ideia de um latch, né? Na realidade, eu trabalhei essa ideia aqui de dois carinhas. Eu acho que eu devo ter feito em sala de aula, durante a aula. Oh, meu Deus. Eu devo ter feito durante a aula. Este cara. Por que tá tão ruim isso aqui? Espera aí. Então, eu devo ter feito em sala este cara aqui, ó. Esse circuito aqui, que eu vou representar assim. Duas NOR, né? Então, duas NOR. Uma saída aqui, que ele chama de Q. Outra saída aqui, que eu chamo de Q barra. Uma entrada aqui, que ele chama de set. Uma entrada aqui, que ele chama de reset. E essa entrada dessa NOR, ligada na saída, ou melhor, a saída da NOR de baixo, ligada na entrada da NOR de cima, né? E vice-versa também a mesma coisa aqui, ó, vice-versa, aliás. Né? Vou fazer assim. Né? Acho que eu tentei no vídeo trazer mais ou menos o funcionamento disso, e se não me falha a memória, eu deixei uma atividade para vocês, que era fazer, daqui a gente criaria uma tabela, né? Uma tabela de funcionamento das entradas atuais, né? Com as saídas atuais e as saídas futuras. É um negócio muito complicado, a princípio, né? Porque você tem que ficar analisando, colocando valores, né? Então, tipo assim, eu não quero retomar isso, porque ele... Oi. Né? Enfim, eu não quero retomar muito isso daqui, porque... Mas se necessário for, a gente retoma, tá, gente? É vocês que mandam. Mas porque, a princípio, eu não quero retomar, mas porque nós temos aqui uma condição que ela... Assim, eu precisava evoluir um pouquinho, né? Isso aqui dá para assistir lá no vídeo da aula passada. Mas assim, se você não entendeu, você me fala, a gente retoma. Eu só vou colocar aqui, armar o sistema, aliás, deixar ele completinho como que era, né? Que seria alguma coisa mais ou menos assim. Eu acho que um aqui, talvez mais um aqui, não sei. Talvez isso. E assim, preenchendo esse cara, aqui a gente colocava o reset, e aqui o set, aqui era o que, talvez tivesse como uma situação um pouquinho diferente na aula passada, mas não tem problema. E o futuro aqui o Q e o QT, Q barrado. Né? E aí você tinha que testar para as duas entradas igual a zero, o R igual a zero e S igual a 1, o R igual a 1 e o S igual a zero, e os dois iguais a 1. Né? E aqui você ia simular para Q igual a zero e Q barrado igual a 1, ou Q igual a 1 e Q barrado igual a zero. E aqui também, mesma coisa.
Então tinha que colocar essas condições para a gente poder avaliar como funciona esse circuito. Por quê? Porque ele é sequencial, né? Eu não tenho como avaliar como que vai ficar a minha saída se eu não considerar aqui, ó, nesse cara, as duas entradas. Tudo bem, essa entrada R é fácil, mas e essa entrada aqui que está na saída deste cara? Entende? Então, este cara, ou essa saída, depende desta. E esta saída depende desta também, né? Porque essa daqui, ela está aqui, ó. E esse daqui, o Q, ele é a condição, premissa, né, para você ter o Q barra. Enfim, aí tinha que fazer esse tipo de análise. Se você buscar lá na aula passada, você vai estar vendo isso daí. Eu quero avançar um pouquinho mais, tá? Até porque fica mais legal, né? Eu quero conversar agora com vocês sobre um cara chamado flip-flop. Flip-flop. Vou começar com o RS, tá? O flip-flop e RS são associações de portas lógicas que a gente vai estar colocando e vai criando um circuito, tá? Basicamente, o que eu desenhei anteriormente já é o RS, tá? O set reset. Mas esse cara aqui a gente vai simbolizar ele diferente. Em vez da gente ficar desenhando as portas NOT, ou as portas NOR, ou as portas NAND, em vez da gente ficar desenhando isso, a gente vai desenhar um quadrado, tá? E este cara aqui vai ser o nosso flip-flop RS. Então, vou desenhar aqui um quadrado, na realidade é um retângulo. Vou desenhar aqui esse cara aqui, tá? Então, eu vou colocar duas saídas, aqui e aqui barra, e a relação entre Q e Q barra é muito simples. É mais ou menos assim. Se Q é 0, Q barra é 1. Se Q é 1, Q barra é 0. Então, elas são complementares, tá? E ela vai ter duas entradas também. Evidentemente, a entrada R e a entrada S. A entrada R e a entrada S. A bem da verdade, o que você tem que saber aqui? A tabela verdade, que eu vou desenhar. Mas S vem de set, de ajustar. E R vem de reset, que é de resetar, né? Então, e esses dois caras estão intimamente ligados a sair daqui. Então, assim, se eu colocar um no set, eu aciono o Q. Se eu colocar um no reset, eu desligo o Q, tá? A regra geral é mais ou menos isso. E aí eu vou montar a tabela verdade. A tabela verdade vai ser assim, ó. Eu tenho lá o R, eu tenho o S, e nós vamos ter a saída Q, tá? Então, assim, se os dois forem zeros, tanto o R quanto o S for zero, a minha saída Q, ela vai continuar do jeito que estava. Então, eu vou chamar de Q ante QA, de Q anterior. Tá? Ele continua do jeito que estava. Se eu tiver 0 no R e 1 no S, a minha saída Q vai ser 1. E, evidentemente, a minha saída Q barra vai ser 0. Se eu tiver 1 no reset e 0 no set, a minha saída vai ser 0. E se eu tiver 1 em em ambas as entradas, R e S, eu vou ter uma condição chamada de erro lógico. Vou escrever aqui, ó, erro lógico. Tá? Esse erro lógico ele vai acontecer porque não vai dar para considerar, não que não funciona, funciona, mas ele não vai assegurar esta funcionalidade do Q barra, entendeu? Então, é como se, neste caso, o meu Q é igual a 1 e o meu Q barra é igual a 1 também. Isso é um erro lógico. Ou o meu Q é igual a 0 e o meu Q barra é igual a 0. Não pode, entendeu? Então, isso é um erro lógico. Vai acontecer isso. Então, para efeito de lógica, eu não posso usar isso.
essa condição, né? Pelo menos para usar o flip-flop dessa forma. Então, como que eu não uso esse flip-flop? Com as duas entradas igual a 1. As duas entradas iguais a 1 eu não uso. Né? E aí, gente, deixa eu ver se ele tem aqui. Opa, foi muito aqui. Deixa eu ver lá no Logicim. Eu não lembro se o Logicim ele tem flip-flop RS. Se tiver, eu quero simular para mostrar para vocês esse flip-flop. Hoje eu quero apresentar os flip-flop para vocês, para depois, na hora que a gente terminar, a gente começar a usar os flip-flop, né? Fazer a utilização deles. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não garanto que eu tenha, tá? Mas vamos ver. Os flip-flop, eles acho que é para estar aqui em memória. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui é o RS. Aqui ele chama de SR, Set Reset. Então eu vou pegar ele aqui, ó. E vou colocar. Só que nós não aprendemos este flip-flop, a gente não aprendeu porque ele tem um carinha no meio aqui, que é um clock, tá? Então eu não tenho como simular ele para vocês. Quer dizer, eu tenho. Eu vou simular ele, só que não exatamente daquele jeito que vocês viram. Então eu vou colocar aqui 2 caras e mais um que é o clock, que daqui a pouco eu explico o clock para vocês, mas para poder simular eu tenho que ligar esse tal de clock. Tá? E eu vou colocar esse cara aqui e vou colocar este cara aqui. Né? Então, assim, para a gente não ficar muito perdidão, vou colocar uma saidinha aqui no nosso, essa saída aqui, e só para a gente poder ver o comportamento do Q barra, eu vou colocar este cara também, que eu quero ver como que fica, tá bom? Né? Então eu vou colocar os nomes aqui, esse aqui na realidade é o set, esse aqui é o reset, esse aqui é o clock, CLK, daqui a pouco eu explico melhor. Esse aqui é a saída Q, e esse aqui vai ser essa linha Q barra, tá? Então tá aí. Montei meu circuitinho, eu acho que aqui não tá legal, né? Agora sim, vai estar legalzinho. E vamos simular para ver o que acontece, né? Então lá, eu falei o seguinte, olha, se eu tiver 0 e 0, ele mantém o que estava. Bom, não fez nada, ele continua o que estava mesmo. Mas se eu colocar 1 no 7, a minha saída Q vai para 1 e a minha saída R vai para 0. Né? Não fez. Ele não fez. Ele não fez porque neste caso eu dependo do clock. Então eu vou mudar meu clock aqui, ó, e pronto. Ó. Ele precisa desse pulso no clock que eu vou explicar daqui a pouco. Mas aconteceu isso, tá vendo? Se eu colocar 0 e 0, eu vim aqui, ó, por 0 e der um pulso no clock. O clock eu estou pegando essas informações de SR e mandando para o flip-flop, tá? Então toda vez que eu jogo o clock para 1, eu pego essas informações e mando para o flip-flop. Mas observa que não mudou, né? Ó, se eu colocar 1 no set e 0 no reset e mandar essa informação, mandei, desliguei, beleza, né? O Q é 1 e o Q barra é 0, tá perfeito. Se eu pegar o set e o reset e deixar em 0 os dois, o que vai acontecer? A hora que eu mandar o clock, ó, mandei a informação para lá. Beleza? Não mudou. Por enquanto tá certo. Se você olhar aqui, 0, 0, estado anterior, e 0 e 1 acionam a minha saída Q. Se eu acionei minha saída Q e depois mandou para 0, 0, ele continua acionado, porque ele mantém o que tinha. Né? Mas agora eu vou fazer o diferente, eu vou pegar e vou acionar o reset. Então o que vai fazer? Ele vai zerar o Q e vai colocar 1 no Q barra. Porque aqui um é o contrário do outro, só isso. Mas ele só vai acontecer isso quando eu apertar no clock aqui. Né? No meu desenho lá na lousa não tem clock. Aqui tem. Na hora que eu apertar, pronto, transferi. Ó, transferi a informação para cá. Beleza, ele fez, vou desligar o clock. Ele fez exatamente aquilo que eu falei. Ele ligou o Q barra e desligou o Q. Entendeu? Se eu voltar os dois para 0, né, e habilitar o clock, ó, ele mantém o estado anterior. O estado anterior era 0,1, continua 0,1. Tá? Então,
aqui, ó, pensando na nossa tabela, eu provei isso para vocês, provei não, constatei isso com vocês, constatei isso e constatei isso. Falta ver o que, que acontece quando os dois termos é 1. Vamos ver? Então vamos lá. Eu vou colocar o set em 1 e o reset em 1. E vou apertar o clock para ver o que acontece. Ó, ele, nesse caso aqui ele não mudou nada. Eu diria para vocês que ele não mudou porque, como ele tem um clock e como ele já tem uma arquitetura mais sofisticadinha, ele não está sofrendo com isso. Mas ele está numa região que a gente não usa, né? Normalmente você vai ter um erro lógico. Então a gente não usa nessa condição o flip-flop RS. Nesse caso, ele não fez absolutamente nada. Ó. Ele manteve o que estava. Se eu jogar um aqui no 7 e depois jogar um em 1, olha lá, ele mantém o estado, ele está mantendo, tá? Mas isso porque eu estou pegando já um flip-flop mais montadinho e tal. Ele, na íntegra dele, ou pelo menos no primórdio dele, assim, lá na raiz do flip-flop, essa condição de 1 em 1 você não usa, tá? Bom, falado um pouquinho do flip-flop RS, muito embora não está constatado o erro lógico neste caso aqui, mas a gente pode criar o erro lógico no flip-flop verdadeiro não, no LET RS, né? É que existe uma diferença deste cara com o LET RS. O flip-flop mesmo, RS, ele é um pouquinho mais complicado. Eu vou mostrar ele para vocês aqui, ó. Né? Aqui, ó. Inicialmente, a proposta era isso aqui, ó. Isso aqui é o flip-flop RS assíncrono, que é o LET. É chamado de LET, L-A-T-C-H, LET. Tá? Que é bem básico, é o que nós fizemos na aula passada. Agora, quando a gente parte para um flip-flop mesmo, com um clock e tal, a gente entra com essa estrutura aqui. Deixa eu ver esse aqui. Não, esse aqui não. Com essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura é um pouquinho diferente, tá? Então, ela já me garante algumas particularidades aí que eu não teria, tá? Muito embora aqui ainda fale em erro lógico, ó, e ainda fala em erro lógico, mas a gente, lá no simulador, a gente não constatou. Bom, não tem problema. Acredita nisso, né? E a gente segue, porque isso não vai mudar muita coisa para nós. O próximo flip-flop que eu quero conversar com você, até porque flip-flop RS 7v7, ele não é tão utilizado assim, a gente usa mais o JK. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos trazer aqui o flip-flop JK. Outro flip-flop que eu quero mostrar para vocês é o flip-flop JK, tá? Bom, esse JK, ele é um pouquinho mais sofisticado, gente. Eu vou mostrar ele aqui, vou pegar vou copiar, captura. É óbvio que à medida que vai ficando mais complexo, a gente não vai desenhando mais esses flip-flop, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o flip-flop JK. Tá? Então, ele é um RS, ele é um set reset, mas é como se fosse duplo, né? Então, olha só, é uma composição dupla. Não é prudente a gente ficar ensaiando essas coisas aí, nós vamos ficar doidos, né? Vamos direto para a tabela verdade dele, tá? Eu vou pegar aqui a tabela, vou direto, que fica mais bonitinho do que ficar montando. Capturar, então, a tabela dele vai ser esse cara aqui, ó. Copiar, Ctrl V, colar. Isso aqui é a tabela verdade dele, ó. Tá? Então, o que acontece? Ele tem um clock, ele tem o J, ele tem o K. O J é o set e o K é reset. Só que ele é meio duplo, né? Então, assim, ó, se a gente tiver um clock, se a gente não tiver clock, não tiver o clock,
ele não funciona. Não é que não funciona, não importa o J, não importa o K, não tem clock, a saída é anterior. A gente viu isso no JK, no RS, exatamente isso. Quando você não tem o clock, a saída continua do jeito que estava. Pode variar à vontade o J e o K, enquanto não tiver o clock, não vai acontecer nada. Aliás, é por isso que existe o clock. Qual a ideia do clock? Que eu tenha alguma coisa ligado nesse terminal que oscila. Alguma coisa ligada nesse terminal que oscila. Mas eu só quero pegar essa informação do J e do K, ou do set e do reset, também, tanto faz, em um dado instante de tempo. Aí, para eu fazer isso, eu coloco um clock. Então, exatamente naquele momento eu habilito. Naquele momento, eu tomo um pulso aqui, eu pego essas informações e jogo para sair. Tá? Então, mas nesse caso, não é pulso, é nível lógico. Se eu colocar 0 no clock, não transfere as informações JK para o flip-flop. Mas se eu colocar 1 no clock, se eu colocar 1 aqui, aí sim transfere as informações para frente. Bom, e o comportamento? O comportamento é igualzinho o RS. Não tenho que tirar. Igualzinho. Né? Se tiver 0 e 0, continua o que estava. Se tiver 0 e 1, o meu Q vai ser 0. Se tiver 1 e 0, o meu Q vai ser 1. E se tiver 1 e 1, é uma oscilação, é um lógico. Tá? Bom, o próximo flip-flop, para vocês terem ideia, é o flip-flop JK Master. Opa. Ouch. Master Slave. Mestre escravo, tá? Então, o flip-flop JK mestre escravo. Ele é mais complicado. Tá? Eu vou pôr o desenho aqui para vocês verem como que ele é. Captura, captura, capturar. Né? Copiar. E aí eu vou... Opa. Deixa eu apagar isso. Agora sim. Ctrl V. Tá aqui, ó. É este cara aqui. Ele é como se fosse 2 flip-flop JK. É um flip-flop JK comandando o outro flip-flop JK. E aí ele tem um clock aqui e um NOT no clock indo para o segundo JK. Por que ele tem isso? É porque esse cara é sensível à borda. Ele não é mais... A ideia aqui é que o clock deixa de ser nível lógico para ser borda. Professor, Oi. eu não estou entendendo direito o que o clock faz. Ou subida. Tá. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Opa, aqui estava certo. Aqui, ó. Anterior. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Não, aqui não. Aqui, eu vou voltar aqui. Deixa eu pegar aqui o desenho do flip-flop JK. Vou colocar ele aqui, que aí fica mais fácil da gente visualizar. JK, esse aqui, ó. Na realidade é o LET. Esse. Capturar, selecionar, capturar. Aqui. Copiar. E eu vou colocar ele aqui. Ctrl V. Então, olha só. Esse flip-flop aqui é o seguinte. Imagina que eu estou pegando duas informações de processo e fazendo um flip-flop com eles, né? Então, eu estou pegando aqui uma informação de um sensor e aqui uma informação de outro sensor. Tá? Então, assim, toda vez que esse sensor ele varia, esse aqui varia... Opa, perdão. Então,
A informação nesse sensor, é um exemplo, tá? É só um exemplo. A informação nesse sensor varia, a informação nesse sensor aqui varia. Imagina um sensor digital, ou tá ligado ou tá desligado, tá? Não vamos pensar em analógico. Mas ele varia pra caramba, ele detecta, não detecta, detecta, não detecta, e assim vai. Sei lá, ele tá detectando aqui passagem de garrafa, e esse aqui tá detectando, por exemplo, sei lá, rótulo, ele tá detectando uma outra coisa, né? Então, assim, tudo que detectar aqui, nesses dois caras, vai refletir nessa saída, conforme essa tabela. Tudo bem? Tá claro isso? Sim. Tá, beleza. Agora vamos aqui, ó. Aqui ele já tem um clock, né? Ele já tem um clock. Então, assim, aqui ele mudou a letra, né? Ele não chama mais RS, porque ele não é um flip-flop RS. Esse aqui é um flip-flop JK. Mas qual que é a diferença? Se a gente pegar e colocar aqui o RS aqui, só para vocês compararem, qual que é a diferença? Tá, tudo bem, a porta lógica é outra, mas dane-se, não tem problema que a porta lógica é outra, né? A gente viu que o comportamento é muito parecido se usar uma NAND ou uma OR, ou uma NOR, uma NAND ou uma NOR. O comportamento é muito parecido. O que é realmente diferente não é isso. O que é diferente é porque ele tem um estágio a mais aqui, né? E esse estágio a mais faz com que ele vire um flip-flop JK, porque ele tem isso daqui, tá? Legal. Só que aqui, nesse JK, ele tem mais uma coisa. A figura do clock. E o que é a figura do clock? Bom, eu tenho aqui o meu sensor de garrafa, o meu sensor de rótulo, que estão lá detectando garrafa, detectando rótulo, sei lá. Eu não quero colocar uma lógica em cima do que eu estou dando como exemplo, tá? Talvez não seja uma coisa tão lógica o exemplo que eu estou dando. Mas eu não quero ficar detectando, pegando essa informação e jogar para a saída. Não me interessa. Só me interessa quando for uma garrafa azul, por exemplo, né? Então eu vou entrar com um sinal nesse clock, e aí você pode pensar que clock é relógio, não é? Você vai pensar clock é relógio. Então aí você fica pensando em relógio, relógio, relógio. Tá, desencana. Pode ser, o clock ele pode ser um sinal de relógio, né? Ele pode ser uma onda quadrada, pode. Quando eu quero, quando eu quero uma coisa assim muito estável, né? Eu quero que toda vez que eu tenho um pulso positivo de uma onda quadrada, né? Então vamos pegar aqui uma ondinha quadrada aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma ondinha quadrada aqui, né? Sei lá, aí eu vou para aqui mesmo. Então toda vez que eu tiver essa ondinha, eu vou eu vou acionar esse clock. Tá bom, tudo bem. Pode ser, né? Pode ser. Eu tô detecto. Aqui, ó. Nível alto aqui, faz. Acontece. Quando eu jogar nível alto aqui, eu vou pegar essa informação e vou jogar para cá, ó. Né? Para falar a verdade, esse clock aqui não é nem nível alto, né? Porque é uma NAND, né? É uma NAND, só vai ter saída quando os três caras forem zero, concorda? Se você analisar bem, é uma NAND, né? Aliás, não, minto. Eu só não vou ter saída, ao contrário. Eu só não vou ter saída quando os três caras forem um. Né? Então, o comportamento tem que montar a tabelinha verdade, mas você vai chegar nisso. Mas, de qualquer forma, o que eu quero mostrar independente do cara que é aqui, pensa o seguinte: se eu coloco pulso no clock, eu estou transferindo a informação para lá. Eu estou habilitando para esses caras aqui, ó, funcionarem. Eles estão funcionando a todo momento, mas eu não quero que essa informação que está aqui variando vá para cá. Eu não quero. Eu só quero que vá num dado momento. Aí, nesse momento, eu coloco um pulso aqui. Na verdade, eu coloco um sinal aqui, ó. Nesse caso, eu coloco uma borda. O clock seria um filtro? Um filtro? O clock seria um cara que fala assim, ó, agora. Tipo, agora. Aí ele pega o JK e joga para cá. Ah, Ô, beleza. professor, Então aqui, ó, tá oscilando, o JK tá variando, variando, variando. Aí eu falo agora. Aí ele pega essas informações e joga para cá. professor, Ué. no caso que nem o senhor deu exemplo aí no J e no K, sendo dois sensores, vamos supor, lendo a linha aí de garrafa e rótulo. Aí, de repente, ele lê, agora eu li uma garrafa sem rótulo, eu tenho que mandar o sinal para parar.
Mas isso seria uma saída, né? O clock não seria... Não, então, mas aí ela só entraria porque o clock recebeu esse sinal. Vamos pensar o seguinte, porque o clock ele mandou ler, né? Isso, mandou ler na Então, hora que precisou. Ler num específico momento. Sabe qual é o problema, na realidade? É mais ou menos assim, né? O exemplo da garrafa não daria muito certo com rótulo, porque se você pegar e analisar aqui a saída, eu vou ter saída Q quando eu tiver 1 no J e tiver 0 no K, né? Quando eu tiver 0 no J e 1 no K, eu vou ter 1 no Q, né? No Q barra, perdão, aqui embaixo. Tá? Vou ter 1 aqui nesse Q barra. Então, talvez o exemplo da garrafa e o rótulo não dá muito certo, porque ele não tem aderência com esse circuito aqui, né? O exemplo não dá aderência, não dá liga, né? Mas eu posso pensar o seguinte, que eu estou pegando duas entradas e estou comparando as duas entradas. E quando, não que eu tenha que me preocupar em ter sempre essa realidade, mas de repente eu quero detectar quando, por exemplo, quando tiver 1 aqui e tiver 0 aqui, eu quero detectar isso, né? Eu quero detectar, vai ser o meu 7, por exemplo, né? Mas eu quero detectar quando não tenho isso também. Mas o importante é falar o seguinte, mas eu não quero detectar em todo momento. Eu quero detectar somente naquele momento que está pré-definido. É como se fosse assim, é agora, eu quero nesse momento, né? Agora, chegou a sua vez, fala para mim. Aí pum, vem o resultado. Desabilito. Já não me interessa. Aqui continua variando e a minha saída não varia porque eu não quero pegar essa leitura. Então, assim, é uma forma de eu ter controle sobre a leitura de entrada, né? Porque, caso contrário, o meu sistema vai ficar oscilando e nem sempre nós queremos fazer isso, né? Deixa eu ver. Vamos pensar o seguinte. Eu estou meio fraco hoje para dar exemplo, mas deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Isso é muito usado em sistemas de computador, né? Então, assim, principalmente memória, né? Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui informações, né? Essas informações estão alterando, mas eu não quero pegar essas informações e colocar na memória. Porque imagina, você está mexendo numa calculadora. E se a gente pegar e fazer um enquete, quantas informações que você coloca na memória, insere na tua calculadora, ou obtém em função de cálculo, e quais dessas informações, né, em que momento dessas informações você guarda o valor na memória da calculadora. Você vai falar, nossa, eu quase nem uso a memória da calculadora. Aí um ou outro vai falar, não, eu uso a memória da calculadora. Tá, e você que usa? Tudo você põe na memória da calculadora? Não. É só às vezes, vou fazer uma conta maior, eu guardo aquela informação na memória da calculadora. Beleza. Naquele momento que você resolveu guardar a informação na memória da calculadora, é como se você tivesse apertado a tecla clock. Então ele pegou aquela informação, clock, piu, jogou aqui para saída. Entendeu? Então, assim, sabe aquela... Tinha uma propaganda da Goodyear que falava que... era da Goodyear? Eu acho que era da Goodyear, né? Que potência não era nada sem controle, né? Então não adianta você ter potência no motor e não ter um pneu bom no carro, né? Alguma coisa assim, né? E é verdade, né? O que adianta você ter um baita motor e um pneu de Fusca, né? Não adianta, né? Então, é a mesma coisa. Então, o que adianta esse cara ficar variando e ao mesmo tempo ficar variando esse cara? Para que vai servir isso? Né? Em algumas situações serve, mas nem todas. Tem muitas situações que não servem. Se aqui tiver um encoder, por exemplo, o encoder é um sensor de posicionamento angular. Né? Imagina, eu tenho um encoder aqui e tenho aqui um fim de curso. Tá? E esse encoder vai estar todo momento dando pulso. Esse fim de curso, de vez em quando ele vai ser atuado. Mas eu não quero fazer essa análise a todo momento. Eu quero só num dado momento. Que momento? O momento que a máquina vai fazer uma dada operação. Aí sim, eu habilito e pego essa informação e jogo para cá. Tipo, faz de conta.
verificar se a máquina está na posição início. Bom, a posição início vai ser esse cara aqui em 1 e esse cara aqui em 0. Nesse momento eu habilito aqui, tum, e eu pego essa informação e jogo para cá. Se aqui for para 1, é porque ela está no início. Se aqui não for para 1, é porque ela não está no início. Entendeu? É mais ou menos essa ideia do clock. O clock é mais uma entrada, mas é uma entrada que ela habilita a leitura das outras duas. É como, né, tem um desenho aqui, que ele não é o clock, deixa eu ver se ele serve como analogia. Deixa eu ver. Sei lá. Não é bem isso, não. Eu ia trazer esse desenho aqui, ó. Mas não é bem ele, não. Não é bem isso o clock, não é bem essa ideia, né? Porque aqui eu estou aplicando tensão em cima ou embaixo, e não nos dois, né? Não é essa ideia o clock. Mas o clock, a ideia do clock é, eu uso ele para fazer com que o sistema leia as entradas, né? Se o meu clock aqui não tiver acionado, as entradas podem variar à vontade, porque eu não vou pegar essa informação e jogar na saída, porque o meu clock não está habilitado. Entendeu? Entenderam aí, gente? Mais ou menos? Bom, neste caso aqui, esse clock é um clock que ele é sensível a nível lógico, alto, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu vermelho aqui, vou pegar aqui o meu, e vou anotar aqui, ó. Esse clock, ele é sensível a isso aqui, ó, tá vendo? Nível lógico alto, tá? Né? E como que eu sei? Ué, só ver aqui a tabela. Se o clock for 0, não importa o J, não importa. Pode ser 0 e 1, pode ser 1 e 0, pode ser 0 e 0, pode ser 1 e 1, não importa. A minha saída continua do jeito que estava. Agora, se o clock estiver em 1, estiver aqui, ó, nesse nível alto, se eu colocar 1 aqui no clock, aí neste momento, sim, importa a condição de J e K para saber como que fica a minha saída aqui. Tá? Bom, e neste cara aqui? Neste cara é um pouquinho diferente. Por quê? Ele é mais complexo. É um flip-flop JK Master Slave, né? Então é como se fosse 2 flip-flops JK, um junto com o outro. Mas ele tem uma particularidade, e o grande lance desse cara, são 2 grandes lances, né? Mas, assim, o maior lance mesmo são 2. Primeiro que ele não apresenta erro lógico. Esse flip-flop, ele é a prova de erro lógico. Antigamente eu fazia essa análise aqui, mas toma um tempo, gente, para analisar isso aqui, que nem vale a pena. Então a primeira diferença ele é imune ao erro lógico, ele não apresenta erro lógico. E a segunda diferença aqui é que ele não é mais sensível a nível lógico, o clock, tá? Ele é sensível, ó, não apresenta erro lógico, e ele é sensível à borda. Eu escrevi ali embaixo, estou escrevendo de novo, tá? Neste caso, ele é sensível à borda de descida. Neste caso, é borda de descida, tá? Existe caso que ele é sensível à borda de subida. Se não me falha a memória, quando a note ela está aqui, e aqui não tem note, aí ele é sensível à borda de subida. Neste caso, ele é sensível à borda de descida, tá bom? E como que fica a tabela verdade deste cara? Esse daqui é, sem dúvida nenhuma, um flip-flop extremamente importante. Eu vou capturar ele aqui, e vou copiar, e a gente vai colocar aqui, ó, tá? Então, essa aqui é a tabela verdade dele. E você vê que
Olha só. Lembra lá naquele desenho que eu fiz aqui? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar ele daqui. Ctrl C. Eu vou colocar ele aqui para você entender o que é essa sensibilidade à borda de descida, tá? Vou tentar ver se eu consigo aqui. Isso. Opa. Opa, de novo. Aí. Aí. Não. Aqui. Tá? Então, ele é sensível à borda de descida. O que ele detecta? Ele não detecta, gente, ele não detecta o nível lógico, nem o nível baixo, nem o lógico alto. Ele detecta isso aqui, ó. Essa descida aqui, ó. Ó. Né? Essas descidas. Porque essa onda aqui, a gente tem que imaginar o seguinte. A primeira é a borda de subida. Essa aqui é a borda de subida. Aqui é a borda de subida também. E aqui é a borda de subida. Tá? A leitura a gente faz da esquerda para a direita. Então, entenda o seguinte, eu estou em nível lógico zero, eu estou em nível lógico zero, eu subo borda de subida para nível lógico 1. Aí eu desço borda de descida para nível lógico 0, subo borda de subida para nível lógico 1, desço borda de descida para nível lógico 0, e assim vai, sucessivamente. Neste caso, ele é sensível à borda de descida, por causa desses carinhas aqui que eu falei, principalmente essa note aqui, ó, tá? A posição da note me faz isso. Então, o que acontece? Se eu colocar nível 1 ou colocar nível 0, não vai acontecer nada. Mas a hora que eu tiro do nível 1 para o nível 0, ou seja, a hora que eu desligo a chave, ele detecta a borda de descida. E aí ele pega esta condição e me põe essa saída. Veja, não tem erro lógico, ele não apresenta erro lógico. Quando eu não tenho borda de descida, não é só zero, aqui é um erro, tá? Quando não existe borda de descida, pode variar à vontade, J e K, que a saída continua o que está, não vai mudar. Agora, quando eu tenho borda de descida, aí sim, muda tudo, né? E aí eu queria que vocês gravassem essa tabela, tá? E eu vou, esse sim, nós vamos simular, porque é um flip-flop extremamente importante, tá? Aliás, eu vou manter, eu vou tirar esse cara aqui, e vou colocar aqui, ó, flip-flop JK, tá aqui, ó, esse cara aqui, esse cara aqui é extremamente importante. Deixa eu ver se vai dar certo. Aí deu certinho, tá vendo? E eu vou simular. Então eu vou colocar aqui 0 e 0, não aconteceu absolutamente nada, mas eu tenho uma condição de saída. E lembra, se eu tiver o clock, se eu não tiver borda de descida, ele vai continuar o que estava. Neste caso, como eu estou colocando J, aqui é J. É aqui, perdão. Então, como eu estou colocando aqui J, tem que ser esse aqui. J aqui e K aqui, tá? Como eu estou colocando J e K e estou colocando 0 e 0, mesmo que eu dê a borda de descida aqui, se você analisar como que era lá, olha, se o clock for 0, né? Bom, melhor, se o J for 0 e o K for 0, né? Vai ser o anterior. Então, aqui, ó, tanto faz o J e o K, é o anterior, em função do clock, e mesmo que tiver a borda descida, continua o anterior. Então, a gente não vai conseguir enxergar aí, mas eu vou simular assim mesmo, né, com ele, né, mas não vai dar para simular. A hora que a gente colocar aqui uma borda, coloquei uma borda de subida, ó, estou em 0, cliquei,
borda de subida. Mas já foi, gente. É muito rápido essa borda de subida. Agora eu vou fazer minha borda de descida, tá? Ah, desculpa, gente. Antes de mais nada. Vamos clicar aqui e vamos colocar ele para borda de descida. Aqui tá como subida. Vou mudar ele para descida, tá bom? Beleza. Agora sim. Ele tá como borda de descida. Deixa eu ver se tá mesmo. Borda de descida, tá? A borda de descida, o símbolo da borda de descida eu já vou mostrar para vocês. Aqui não mostra, mas ele tem uma bolinha na ponta. Bom, então eu subi aqui, ó, subi. Agora eu vou dar a borda de descida. É quando sai do 1 e vai para o 0. Ele pegou essa informação e jogou para a saída. Mas quando eu tenho 0 e 0, mantenho o que tinha. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o J, vou colocar 1. Se você pegar a tabela, você vai ver que quando você coloca 1 no J, a minha saída aqui vai para 1. Mas quando? Quando está em 0? Não. Quando eu tenho borda de subida? Não. Quando está em nível lógico 1? Não. Olha, não mudou nada. Mas agora, na borda de descida, alterou. Entendeu? Então entenda o seguinte. Ah, mas eu não entendi essa diferença da borda de descida e do 0. É o tempo, né? Se a gente voltar lá e tentar visualizar como que é o gráfico, a gente pode entender o seguinte, ó. Eu vou pegar esse cara de novo aqui. Essa ideia aqui, tá? Eu devia ter, inclusive, eu devia ter transformado isso aqui numa figura. Mas tudo bem, eu acho que vai dar. Aqui, vamos lá. Aí. Aqui. Esse aqui. Esse aqui. Tem mais um aqui. Aí. Esse aqui. Pronto. Vou transformar isso aqui numa figura, viu? Pronto. Aí ficou legal. Bom, eu vou exagerar. Besteira, vou fazer outro. Vou fazer um bem grande aqui, tá? Então, ó, imagina este cara aqui, uma onda quadrada, tá? E eu queria que vocês pensassem no tempo, né? Então, por exemplo, se a gente pegar essa onda quadrada aqui, eu acho que tá bom, assim. Se a gente pegar essa onda quadrada e colocar número nela, né? Então, vamos pegar aqui, ó, eu vou transformar isso aqui numa figura. Pronto. Se a gente colocar e falar que essa onda é uma onda de, por exemplo, 60 Hz, tá? 60 Hz. Ou seja, um ciclo deste, né? Ele acontece, ó, esse ciclo aqui, ó. Ele acontece 60 vezes por segundo. Significa que a duração dessa onda aqui né, é 16,66 milissegundos. Né? Então, isso significa que esse tempo aqui é de 8,33 milissegundos, e esse tempo aqui é de 8,33 milissegundos. Né? Gente, será que o nosso dispositivo, será que o nosso processo, será que a nossa automação, ela possui 8,33 milissegundos para fazer a leitura? Será que as entradas, aquelas entradas aqui, ó, será que essa oscilação de entrada não acontece em 8 milissegundos? Será que não está acontecendo muitas vezes? Então, em função dessa necessidade de tempo, de dar precisão no momento, entendeu? O que criaram, né? O que bolaram? Cara, se em vez da gente detectar nível baixo ou nível alto,
E se a gente detectasse a borda, né? Então, sei lá, a borda de descida, né? Ou a borda de subida. Deixa eu pôr aqui descida ainda, tá, gente? Ou a borda de subida. Se a gente detectasse isso, né? Qual a duração desta borda, seja de subida ou de descida? Quanto tempo, né? Muito menor a duração de uma borda do que esse tempo de 8,33 milissegundos para 60 Hz, por exemplo. Nós podemos pensar até em sistemas que variam muito, que esse tempo é muito maior, né? Mas aí, então, foi uma ideia de tentar estreitar mais ainda, porque você tem limitação, né? Mas como que eu vou estreitar isso? Até quando? É difícil? Sim, mas a borda, eu detectei borda, cara. Tá? Então, os flip-flop usam muito essa questão de detecção de borda, tá? E assim, esse flip-flop, inclusive, o JK, ele é campeão nisso aí. Bom, o símbolo do flip-flop JK, quero colocar também, capturar, se bem que você já viu, porque tem lá no simulador, tá aqui, Ctrl V. Então, este aqui é o símbolo do flip-flop JK, a gente vai estar utilizando isso. E esse aqui é um de borda de descida, e eu queria mostrar, porque ele tem uma bolinha, não sei se você consegue ver no desenho aqui, ó. Aqui tem uma bolinha, e essa bolinha é porque é borda de descida. Quando não tem a bolinha, aí é borda de subida. Inclusive, eu vou copiar um texto aqui, ó, bem pequeno. Mas só para deixar aí, capturar, só para deixar aqui, copiar, tá? E só para a gente deixar gravado isso. Então tá aqui, ó, tá? Ele chama de transição negativa, transição positiva, borda de descida, borda de subida. Então essa bolinha tem a ver com a note, né? Totalmente a ver com a note, né? Então, esse flip-flop é o flip-flop JK Master Slave, ele é extremamente utilizado. Tá? Vou agora... Você pensou que acabou? Acabou nada. Acabou nada. Existe esse flip-flop aqui, ó, é muito parecido, é praticamente o mesmo, é o flip-flop... Opa, exagerado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, acho que é esse aqui. Então, é o flip-flop, JK Master Slave com preset e clear. Então vamos lá. Vou fechar isso aqui e vou de novo capturar. Aqui. Mostrar a figura dele, mas sem chance a gente estudar o funcionamento dele, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então aqui, ó, ele tem dois carinhas, deixa eu aumentar um pouco mais. Ele tem dois carinhas aqui interessantes. Então, bom, primeiro tá aqui o JK, não muda, é tudo a mesma coisa, tá, gente? É igualzinho ao anterior, tá? Se você analisar bem, é tudo igual, o que muda é aqui, ó, muda este cara aqui, muda este. Então aqui entra, lógico, muda isso aqui também. Né? E aqui também, muda esse cara aqui. Então, na realidade, muda esse aqui. Aqui eu pus 7, só que tem um barrado, significa que para ele funcionar você tem que pôr 0 aqui. Esse é o clear. Aí ele tem um barrado, para funcionar tem que pôr 0. O resto é igualzinho ao anterior. Tá? Não muda nada. Né? Bom, o que é preset? Preset é você setar a saída num certo valor. Aí eu vou fazer um preset. Vou fazer um pré-ajuste nele. E o que é o clear? O clear é que eu quero apagar. Eu quero zerar. Né?
É essa a ideia do preset e do clear, né? Eu vou puxar aqui o mapa, a tabela verdade e também o símbolo dele. Copiar e eu vou jogar aqui para baixo. Então, como que ficaria a tabela verdade e o símbolo dele? Opa, acho que ficou em cima. Aqui. Ficaria assim, ó. Esse é o símbolo. Opa. Esse é o símbolo. Tá? Então é exatamente igual ao anterior, ó, JK, aqui o clock, uma bolinha aqui, porque é borda de descida. Ele é sensível a nível lógico baixo aqui para o preset e para o clear. E as saídas cake é barra, né? Agora, para a gente entender mesmo, temos que olhar a tabela verdade, né? Então, assim, se eu tiver aqui qualquer situação do clock, qualquer situação do J e do K, não importa, mas eu tiver 1 no preset, se eu tiver 1 no preset, 1, ele manda a minha saída para 0. E se eu tiver 1 no clear, ele manda a minha saída para 1. Tá? Isso aqui trabalha com lógica invertida. Mas assim, mas não importa. Se eu colocar 1 aqui, 1 no preset e 0 no clear, né? Então 1 no preset, minha saída vai para 0. Se eu colocar 0 no preset e 1 no clear, minha saída vai para 1. Bom, para eu desabilitar o preset... desculpa, gente, falei besteira. Na realidade, como ele é barrado, ele vai ser atuado se eu colocar 0. Se eu colocar 0 no clear, tá? 0 no clear. Se eu colocar 1, não acontece nada. Mas se eu colocar 0 no clear, ele manda a minha saída para 0. E se eu colocar 0 no preset, ele põe a minha saída para 1 aqui, tá? Aí eu desligo o preset e o clear, é só colocar 1, porque ele é sensível a nível lógico baixo, né? Tem uma bolinha aqui, ó, e aqui, tá? Então ele é sensível ao 0. Então se eu colocar 1 em 1, ele não funciona. Aí se eu der o pulso de descida, ele vai se comportar como um JK normal. Um JK Master Slave normal. Tá? Bom, tá acabando. Faltam 2 ainda para falar para vocês. 2? Deixa eu ver. D e T. Isso. Faltam 2 para explicar para vocês. Para apresentar, né? Porque vocês vão entender mesmo na hora que a gente começar a usar. Agora é mais difícil de entender. Mas vamos lá, mas vamos tentar. O próximo é o flip-flop tipo D. Tá? Então é o flip-flop tipo D. Tá? Gente, ele é um Master Slave. Tá? Ele é um Master Slave, mas numa condição muito particular. Eu vou desenhar ele aqui. Copiar. E aqui, ó. Então, ele é uma condição particular, aqui, ó, do JK. Tá? A gente pode colocar o seguinte, ó, é uma condição particular. Então, é uma condição particular do JK. Master Slave. Tá? Então tá aí, ó. Se eu pegar um JK e colocar uma entrada no J e fazer a inversão dela para o K, lógico, eu tenho que instalar o clock aqui também, aí eu tenho as saídas. Esta configuração é um flip-flop tipo D, tá? Mas, evidentemente, o flip-flop tipo D, você vai encontrar ele no mercado, e você vai encontrar ele, inclusive no simulador, com a simbologia, como sendo ele mesmo, tá? Sem ter que colocar uma porta-note no JK Master Slave, tá? Então, assim, esse é o símbolo, este aqui é o símbolo do flip-flop tipo D,
que é a mesma coisa deste, só que esse aqui é o JK transformado em D, aqui sim é o tipo D, e como que ele funciona? Como eu só vou ter uma entrada, só a D, mesma coisa aqui, eu só vou ter a D, a K vai estar negada, se eu tiver a borda de descida, se eu tiver 0 na D, eu vou ter 0 na saída, Q, e se eu tiver 1 na D, eu vou ter 1 na saída, saída Q, tá? E qualquer outra situação permanece o que estava, né? Eu não tenho isso escrito aqui, mas qualquer outra situação permanece o que estava. Esse é o grande lance, tá? E o último flip-flop é o tipo T. Eu acho que eu posso voltar e duplicar ele. Pronto. Isso. Esse aqui, tá. Então, o tipo T, vou apagar aqui. Vou apagar este cara aqui e vou apagar este cara aqui. Porque ele também é um caso particular, mesma coisa. Então, o tipo T é um caso particular do flip-flop JK também. Eu vou capturar, vou mostrar essa, copiar, Ctrl V, então tá aqui. É a mesma coisa, a única diferença é que agora não tem a NOT, eu simplesmente estou curto-circuitando o J com K, só isso, tá? Então eu vou pegar uma condição muito específica do JK Master Slave, e isso é muito interessante. Capturar, eu vou pegar esse cara aqui, e vou colocar ele aqui, Ctrl V, tá? Então tá aqui, opa, oxi, tá aqui, tá? Então é uma condição muito particular, como eu falei para vocês, né? E aí eu tenho o seguinte, ó, qualquer situação vai ser o que é anterior, sem dúvida, né? Mas se eu tiver a borda descida e meu T for 0, esse é na realidade é T de toggle, tá? Se o T for 0, ele fica como sendo anterior. E se o T for 1, ele inverte o que estava. Ele vai inverter, né? Estava em 0, passa para 1, estava em 1, passa para 0. Então isso aqui é muito legal, muito interessante, né? Então é isso, gente. Dentro da perspectiva de flip-flop, né, que eu tinha apresentado para vocês, são esses daí, né? Eu acho que eu vou fazer um print deste livro que eu tenho. Eu acho que eu já disponibilizei ele para vocês, se não falei a memória, mas de qualquer forma, pelo menos esse capítulo aqui eu vou disponibilizar, né? Tá aqui, ó. Isso pode ajudar vocês, para vocês lerem esse capítulo aqui, o capítulo 5, que são os flip-flop, né? Mas eu não quero que vocês se preocupem muito com isso não, tá? Na realidade, vai ser importante o que vem pela frente, que é a utilização do flip-flop, tá? Isso aqui vai ser só como reforço, caso seja necessário. Porque o importante mesmo vai ser a utilização. Deixa eu ver. Esse vai até 215. Eu já ponho já. Aqui, 215. Aqui. 200 a 215. Então tá. Arquivo. Imprimir. Para arquivo. Eu vou colocar aqui como sendo capítulo 5, não, flip-flops. Flip-flops. Nem lembro mais. Selecionar. Então 200 a 215, né? 200 a 215. Acho que é isso. Deixa eu ver. Não dá. E imprimir documentos, tá? Ok. Documentos. Aqui. Cadê? Flip-flop. Então ficou assim. Tá? Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. É isso aí. Tá tudo aqui que é necessário. Eu vou colocar no site, tá?
No site, no Classroom, para vocês. Tá? Isso fica só como reforço, tá, gente? Isso aqui também. Deixa eu fazer aqui exportar nota de aula. Notas de aula. Sysdig 19 de outubro, 19 de 10 de 2020. Pronto. Isso foi para documentos também. Tá aqui. Atividades. Então vai ser esse aqui, né? Editar. Pronto. Aí eu vou adicionar arquivo. E vou pegar esses dois caras aí. Então, lá em documentos, notas e o flip-flop aqui, ó. Pronto. Abrir. Fechou. Salvar. Tá lá, já, para vocês, tá? Aí, na próxima aula... Ai, cadê vocês aqui? Tá aqui. Na próxima aula, gente, o trabalho vai ser aplicar esses, não todos os flip-flop, tá? A gente não vai usar todos, mas nós vamos trabalhar com contadores, já vamos entrar em contadores, circuitos sequenciais, contadores, vamos entender o contador síncrono, né, para começar, o síncrono, e depois a gente parte para o assíncrono, que é um pouquinho mais difícil, mas é muito mais interessante. E é isso, gente. O que eu tinha que passar para vocês era basicamente isso daí. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Caso contrário, bom descanso aí para todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.